Olá, meu nome é Guilherme Cordeiro e você está ouvindo Em Suma, tudo de teologia em 7 minutos, um podcast da Pilgrim. Nós vamos descobrir juntos algumas conexões improváveis em todas as áreas da teologia, buscando em toda a Bíblia e em toda a tradição cristã formas de abençoar a igreja toda. Tudo isso em apenas 7 minutos. A partir de agora. Episódio de hoje: Por que casar é bom, segundo Agostinho. Agostinho é um santo gente como a gente. Você talvez estranhasse um pai da igreja com o histórico sexual dele. Imagine se o seu pastor fosse alguém que aprontou muito na juventude, morou com uma mulher e teve um filho com ela, ficou noivo de outra e não se casou com nenhuma, porque se converteu e virou celibatário. Um pouco complicado, né? Agora, com Agostinho é um pouquinho diferente. Ele não só pastoreou a igreja dele lá em Hipona como bispo, mas, em certo sentido, é um pastor para toda a teologia ocidental. Pegue o seu historiador da igreja favorito e ele confirmará que a sombra de Agostinho se projeta por toda a história da teologia ocidental, especialmente quando se fala sobre casamento e sexualidade. Mas por que ele ainda seria importante hoje? Bem, talvez porque o nosso contexto voltou a ser um pouco parecido com o de Agostinho. Como hoje, na Antiguidade Tardia havia um descontrole sexual bem forte na sociedade, e uma visão bem negativa da sexualidade em diversas partes da igreja. De todo modo, eu te convido a reimaginar o seu casamento seguindo Agostinho. Você pode ficar surpreso com o final. Vamos começar do começo. Quem criou o casamento? Segundo Agostinho, de forma até otimista em comparação a outros pais da igreja, Deus instituiu o casamento antes da queda para a multiplicação da raça humana. Deus fez o ser humano como inerentemente social, precisando de uma associação natural entre iguais. Desse modo, o casamento seria, nas palavras dele, o primeiro vínculo natural da sociedade humana. E o primeiro bem que o casamento traz para nós, segundo Agostinho, é a geração de filhos. Mesmo depois da queda, a procriação é tão importante que inclusive foi como Deus criou as linhagens em Israel que trariam seu filho ao mundo. Como Oliver O'Donovan interpreta, a procriação é uma confissão de fé como cristãos, na bondade da criação, em vez de sermos maniqueístas. O que o casamento pode fazer e nenhum outro relacionamento pode é desvelar a bondade da natureza biológica ao elevá-la a seu cumprimento teleológico no relacionamento pessoal. Em palavras mais simples, é só por meio do casamento que se vê por que nosso corpo é bom e inerentemente ligado a relacionamentos com outras pessoas. Por outro lado, a reprodução humana e toda a preocupação que vem com o bem-estar dos filhos ajuda a colocar limites e objetivos públicos a toda a desordem que o desejo sexual imoderado poderia trazer. Sim, Agostinho era muito preocupado com o desejo sexual. Por isso, se seu casamento está ruim, pense nos seus filhos. A nossa cultura vê os filhos como um bônus opcional ao casamento, em vez de uma orientação básica dele. Mas Deus nos fez homem e mulher, e a forma que o casamento recebe isso como gratidão é mostrar um bem que só acontece quando se envolve um só homem e uma só mulher, um bebê. E geralmente a união desses dois também será a melhor forma de educar essa criança. Em resumo, o casamento é bom por nos levar para fora de nós mesmos por meio de nossos filhos. E isso é bom. O segundo bem é o da fidelidade. Para Agostinho, já que a queda bagunçou tanto as coisas, o casamento também serviria como um remédio para domesticar o desejo sexual, não só seu, mas também do seu cônjuge. Seguindo o raciocínio de Paulo em 1 Coríntios 7, isso envolve suportar as fraquezas um do outro e ajudá-lo a vencer tentações sexuais. Então, para você que não está satisfeito com seu casamento, agradeça a Deus por ter te dado um meio para você e o seu cônjuge não pecarem mais. Isso sempre é bom. Por outro lado, você pertence a outra pessoa no casamento e assim aprende a se abnegar, a sacrificar seus interesses em amor ao próximo. E numa época que fala tanto de amar ao próximo, não faz sentido desprezar o casamento. Ele é uma escola do amor ao próximo como a si mesmo. Em resumo, o casamento é bom porque nos leva numa jornada para dentro de nós mesmos, por meio do cônjuge, e isso é bom. Bem, isso todo casamento pode ter, mas será suficiente para o cristão? Não, pois o casamento cristão fala de um futuro alternativo. Fala de Cristo. Os pagãos podem ter um casamento fértil e até serem fiéis, mas os cristãos têm um terceiro bem, o bem do sacramento. Calma, Agostinho não está falando no sentido católico romano posterior de sacramento, mas no sentido mais latino, original, jurídico, o sentido de juramento, de compromisso legal. O casamento cristão para ele possui permanência vitalícia.
E como muitos de seus intérpretes viram em conexão com Paulo, isso reflete a aliança eterna entre Cristo e a Igreja. E isso é bom. Mas essa parte pode parecer o pior do casamento hoje em dia, não é verdade? Ficar com a mesma pessoa até que a morte o separe. Mas uma obediência tão inflexível assim tem uma razão para Agostinho. Deus só pediria algo tão grande assim se nossa fraca condição humana estivesse sendo o símbolo de algo superior. O dia em que toda a raça humana será uma só, perpetuamente. Nas palavras dele, a partir de muitas almas se levantará uma cidade de pessoas como uma só alma e um só coração voltado a Deus. Dessa forma, como Raffledson argumenta, o casamento é uma jornada ascética para Agostinho, seguindo aquele mesmo padrão do seu grande livro Confissões. Externamente, somos chamados a Deus pela criação de filhos e vencemos nesse estágio a concupiscência da carne, a tentação dos desejos sexuais indisciplinados. Num segundo estágio, internamente, somos chamados a Deus pelo autoexame da alma ao sermos fiéis em castidade e vencemos nesse estágio a concupiscência dos olhos, a tentação da distração dos prazeres carnais. E por fim, somos chamados a Deus quando elevamos nossa alma em contemplação ao enxergarmos Cristo no casamento. E nesse estágio vencemos a soberba da vida, a tentação de ser como Deus e nosso eu no sacramento ser o centro de tudo. A natureza social da humanidade, portanto, aquela natureza que o casamento foi feito para servir lá no princípio, pode assim ser levada até sua perfeição, a cidade eterna de Deus. Então, para resumir, como disse Agostinho, todos esses são os bens pelos quais o casamento é bom: a geração, a fidelidade e o sacramento. Muita gente pode pensar que esses bens não são tão bons assim. Não é assim para o cristão. Ele sabe que filhos são herança do Senhor, que ter um amigo espiritual mais próximo que um irmão é um presente para a sua santidade, e que refletir a unidade escatológica da humanidade em Cristo é um bem incomparável. Como Agostinho disse sobre os patriarcas, eles, por amor de Cristo, se casaram, e por amor de Cristo se tornaram pais. Da mesma forma, é por isso que casar é bom, por amor a Cristo.